A paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nos reunimos hoje para explorar um dos mistérios mais profundos e fascinantes da fé cristã, a doutrina da Trindade. Este conceito que afirma a unidade de Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, tem sido central para a teologia cristã desde os primórdios da Igreja. Mas como em muitas questões de fé, a compreensão da Trindade não se limita apenas ao cristianismo. Ao longo da história, diversas culturas e religiões desenvolveram suas próprias concepções de divindade, muitas vezes incorporando a ideia de deuses que incorporam múltiplos aspectos ou se fundem em unidades compostas. Essas concepções nos oferecem uma rica oportunidade de comparação e reflexão, ajudando-nos a apreciar a diversidade das crenças humanas e a profundidade das questões teológicas. Hoje convido você para juntos estudarmos esse assunto que nos levará a explorar a doutrina da Trindade cristã. Entendo que esse assunto é bastante controverso e ainda hoje suscita muitas questões. Para muitos, essa doutrina é caso já estabelecido como certo, mas para outros, o certo seria a negação dessa perspectiva dogmática. Primeiramente, precisamos destacar a figura que moldou o pensamento cristão e contribuiu profundamente à teologia da Igreja, Tertuliano de Cartago. Nascido por volta de 150 depois de Cristo, Tertuliano não foi apenas um dos primeiros teólogos cristãos, mas também um dos mais influentes na formulação da doutrina da Trindade. Desde cedo, Tertuliano destacou-se como um pensador brilhante e um defensor fervoroso da fé cristã. Advogado de profissão, ele trouxe sua aguda mente analítica para o campo da teologia, desafiando as heresias de sua época e defendendo a ortodoxia cristã com uma clareza e vigor sem precedentes. Mas o que realmente colocou Tertuliano em um patamar de destaque foi sua contribuição à doutrina da Trindade. Em uma época em que o conceito de um Deus em três pessoas era frequentemente mal interpretado ou distorcido, Tertuliano se levantou como um farol de clareza e precisão. Ele enfrentou heresias como o modalismo, que ameaçavam diluir a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cunhou o termo patripassianismo para descrever a crença de que o Pai teria sofrido na cruz. Com sua obra Contra Práxeas, Tertuliano não apenas refutou essas heresias, mas também formulou a ideia revolucionária de que Deus é uma substância e três pessoas. Essa formulação se tornaria a base para o desenvolvimento posterior da doutrina trinitária nos concílios ecumênicos. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, desempenhou um papel crucial na formulação e defesa da doutrina da Trindade, que se tornaria um dos pilares centrais da teologia cristã. Sua contribuição pode ser destacada em vários aspectos. Tertuliano foi o primeiro a articular de forma clara e sistemática a ideia de que Deus é um em substância e três em pessoas. Ele introduziu o termo Trinitas, ou Trindade, para descrever essa relação única dentro da divindade. Essa formulação foi fundamental para combater heresias que ameaçavam a compreensão da natureza de Deus. Tertuliano enfatizou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma substância divina, garantindo assim a unidade de Deus. Ao mesmo tempo, ele destacou que cada pessoa da Trindade é distinta, com funções e papéis específicos na história da salvação. Tertuliano enfrentou vigorosamente a heresia do modalismo, que afirmava que Deus se manifestava de diferentes maneiras, em diferentes momentos, mas não como três pessoas distintas. Ele argumentou que essa visão obliterava a distinção entre as pessoas divinas e, portanto, era inadequada. Tertuliano cunhou o termo patripassianismo
para descrever a crença modalista de que o Pai teria sofrido na cruz, uma ideia que ele rejeitou veementemente. Ele insistiu que somente o Filho, Jesus Cristo, sofreu e morreu. Tertuliano propôs a ideia de monoteísmo orgânico para explicar como a unidade de Deus pode coexistir com a diversidade de pessoas. Ele usou analogias da natureza, como a relação entre a raiz e os ramos de uma árvore, para ilustrar como a Trindade pode ser entendida como uma unidade complexa, mas coesa. Ele usou imagens como a luz e o raio, a fonte e o rio, para ajudar a esclarecer a relação entre as pessoas da Trindade, destacando que, embora distintas, elas estão inseparavelmente unidas. As doutrinas de Tertuliano a respeito da Trindade e da pessoa de Cristo foram forjadas no calor da controvérsia com Práxeas, que, segundo Tertuliano, sustenta que existe um só Senhor, o Todo-Poderoso Criador do mundo, apenas para poder elaborar uma heresia com a doutrina da unidade. Ele afirma que o próprio Pai desceu para dentro da Virgem, que ele mesmo nasceu dela, que ele mesmo sofreu e que realmente era o próprio Jesus Cristo. Tertuliano cunhou o rótulo de patripacianismo para essa heresia, que significa o sofrimento e a morte do Pai. Essa palavra tornou-se finalmente sinônimo teológico para a teoria modalista da Trindade, proposta por Práxeas e por Sabélio no decorrer das eras da história da Igreja. Segundo parece, Práxeas ensinava que existe uma só identidade pessoal em Deus e que essa identidade singular podia ser manifestada como o Pai, ou como o Filho, ou como o Espírito Santo. Modalistas posteriores empregariam as figuras e a linguagem do teatro grego e romano para ilustrar sua ideia da doutrina cristã correta da Trindade. Um único ator ou atriz podia desempenhar 3 papéis na mesma peça de teatro, ao vestir máscaras diferentes. A palavra usada para designar a máscara das peças de teatro é a mesma frequentemente usada para pessoa. Assim, os modalistas podiam dizer que, quando os cristãos confessavam a fé em um só Deus em 3 pessoas, ou linguagem semelhante, não estavam violando o monoteísmo judaico e grego, porque as 3 pessoas são apenas máscaras que o único Deus usa no palco da história da controvérsia com Práxeas, que, segundo Tertuliano, sustenta que existe um só Senhor, o Todo-Poderoso Criador do mundo, apenas para poder elaborar uma heresia com a doutrina da unidade. Ele afirma que o próprio Pai desceu para dentro da Virgem, que ele mesmo nasceu dela, que ele mesmo sofreu e que, realmente, era o próprio Jesus Cristo. Assim como outros pais da Igreja primitiva, Tertuliano gostava de empregar analogias tiradas da criação a fim de ilustrar ideias e princípios teológicos abstratos. Ora, o Espírito é realmente o terceiro a partir de Deus e do Filho. Assim como a fruta da árvore é terceira a partir da raiz, o afluente do rio é o terceiro a partir da nascente, e o vértice do raio é terceiro a partir do sol. Nada, porém, é diferente da fonte original de onde deriva suas propriedades específicas. Da mesma forma, a Trindade, que flui do Pai em passos entrelaçados e conexos, não perturba, de modo algum, a monarquia do Pai, ao passo que, ao mesmo tempo, guarda o estado da economia da criação. Por o estado da economia, Tertuliano referia-se à Trindade da atividade de Deus na história da salvação. O Pai fala no céu. O Filho está no rio sendo batizado. O Espírito, em forma de pomba, desce do céu sobre Jesus. Jesus exclama ao Pai: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." E mais tarde oferece o seu Espírito ao Pai na submissão da morte solitária. O Espírito é enviado pelo Filho para a Igreja como o outro Consolador, Paracleto.
Mas, ao contrário da alegação dos modalistas, essa ênfase sobre a distinção das pessoas não diminui, de modo algum, a monarquia do monoteísmo, em que há uma só fonte divina, suprema da totalidade da existência. De acordo com Tertuliano, o Pai continua sendo a fonte suprema e governante sobre tudo, embora sempre tenha consigo o Verbo e o Espírito e os envie para o mundo como seus agentes, sem perdê-los pela divisão ou separação. Eles continuam sendo da mesma substância divina. O resultado foi a formulação do Credo Niceno, que afirmava a consubstancialidade do Filho com o Pai. No entanto, a controvérsia estava longe de terminar. O debate sobre a natureza do Espírito Santo e a relação entre as três pessoas continuou a dividir a Igreja, levando a novos concílios e a eventual separação entre o Oriente e o Ocidente. A controvérsia trinitariana não foi apenas uma disputa teológica. Ela moldou a identidade cristã e influenciou a história da Igreja de maneiras profundas e duradouras. Hoje, compreender essa luta pela essência da fé cristã nos ajuda a apreciar a complexidade da doutrina da Trindade e a importância de sua formulação final. Segundo Berkhoff, em seu livro A História das Doutrinas Cristãs, nos apresenta uma breve visão das questões que orbitavam sobre a doutrina da Trindade, pois a crença em um único Deus, que existe em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, foi, na verdade, o resultado de séculos de debates intensos e, por vezes, acalorados. A controvérsia trinitariana emergiu nos primeiros séculos do cristianismo, quando os teólogos e líderes da Igreja se esforçaram para compreender e articular a natureza de Deus e a relação entre as três pessoas divinas. Essa busca por clareza teológica não era apenas uma questão de especulação filosófica. Ela estava intimamente ligada à própria identidade e prática da fé cristã. No início, os pais da Igreja primitiva tinham visões variadas sobre o Logos, a Palavra, e o Espírito Santo. Alguns viam o Logos como uma força impessoal, enquanto outros o consideravam uma entidade pessoal coeterna com o Pai. O Espírito Santo, por sua vez, recebia menos atenção e, em alguns casos, era considerado subordinado ao Pai e ao Filho. Foi nesse contexto que Ário, um presbítero de Alexandria, desafiou a visão dominante ao afirmar que o Filho era uma criatura do Pai, não coeterno ou da mesma substância. Sua posição, conhecida como arianismo, ameaçava a compreensão tradicional da divindade de Cristo e, por extensão, a salvação oferecida por ele. Em resposta, Atanásio, o bispo de Alexandria, emergiu como o principal defensor da ortodoxia. Ele argumentou que a salvação dependia da verdadeira divindade de Cristo, pois apenas Deus poderia reconciliar a humanidade com o divino. A disputa culminou no Concílio de Nicéia, 325, onde a Igreja, sob a influência do imperador Constantino, buscou uma resolução formal. O Concílio de Constantinopla, que ocorreu em 381 d.C., desempenhou um papel crucial ao reafirmar e expandir o Credo Niceno, estabelecendo uma base teológica mais sólida para a doutrina cristã. No entanto, a questão da procedência do Espírito Santo permaneceu um ponto de discórdia significativo, especialmente entre as tradições orientais e ocidentais da Igreja. A introdução do termo filioque no Credo Niceno pelo Ocidente, afirmando que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, exacerbou essas diferenças teológicas. Essa adição foi rejeitada pelo Oriente, contribuindo para um dos principais fatores da Grande Cisão de 1054, que dividiu a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Essa controvérsia destaca a complexidade e a profundidade das discussões teológicas que moldaram a história do cristianismo.
a questão da Trindade, em particular, continua a ser um tema de reflexão e estudo, refletindo a busca contínua da Igreja por uma compreensão mais profunda da natureza de Deus. À medida que avançamos na exploração da doutrina da Trindade nos séculos posteriores, convidamos você a permanecer atento e a acompanhar o desenvolvimento dessas discussões teológicas. A história da Igreja é rica e multifacetada, e o estudo contínuo nos oferece uma oportunidade de compreender melhor as nuances e os desafios enfrentados pelas comunidades cristãs ao longo dos séculos. Fique conosco para explorar como essas questões evoluíram e influenciaram a fé cristã ao longo do tempo. Até o próximo vídeo.